Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim, você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. O chamado veio em uma noite fria e úmida, daquelas que fazem a garoa grudar na pele e o vento sussurrar segredos sinistros. Vulto, um colega da patrulha noturna, estava em pânico, e a voz dele, geralmente firme, estava fina e trêmula, quase irreconhecível. Ele relatava uma invasão de domicílio numa casa antiga na Rua das Acácias, um lugar que sempre teve fama de ser mal assombrado. Chegamos lá em questão de minutos, as sirenes cortando o silêncio pesado da noite. A casa estava na escuridão, apenas um lampejo intermitente do giroflex de vulto pintava as paredes descascadas. A porta da frente estava escancarada, um convite silencioso para o desconhecido. "Não tem ninguém aqui, parceiro", Vulto conseguiu dizer, a voz ainda embargada. "Mas tem algo de muito errado." Entramos com as lanternas ligadas, os fachos de luz dançando nos cômodos empoeirados. A casa era um labirinto de móveis cobertos com lençóis brancos, parecendo fantasmas silenciosos. O ar era denso, carregado com o cheiro inconfundível de mofo e algo mais, algo doce e pútrido. O primeiro andar estava revirado, gavetas abertas, almofadas jogadas no chão, cacos de vidro espalhados pela cozinha. Mas o que me chamou a atenção não foi a bagunça, e sim a estranha organização dela. Era como se alguém tivesse procurado por algo, mas de uma forma metódica, quase cerimonial. Quando chegamos ao andar de cima, o frio pareceu aumentar. A lanterna de vulto falhou por um instante e nesse breve segundo de escuridão, jurei ter ouvido um sussurro gelado, bem ao meu lado. Olhei para Vulto que parecia ter visto um fantasma. "Você ouviu isso?" ele perguntou, os olhos arregalados. "Ouvi. O vento?" Menti, tentando me convencer. Chegamos ao quarto principal. O lugar estava intocado, diferente do resto da casa. A cama estava arrumada, e na cômoda havia uma foto empoeirada de uma família sorrindo. Mas o que estava sobre a foto fez meu sangue gelar. Um brinquedo de criança, um carrinho de bombeiro de madeira, estava de ponta cabeça, e debaixo dele, uma mecha de cabelo humano, fina e escura. Foi então que um som cortou o silêncio. Um rangido lento e prolongado vindo do porão. Olhamos um para o outro, os corações batendo forte. Sabíamos que não havia ninguém ali, não deveria haver, mas o som era inegável. Descemos as escadas para o porão, as lanternas tremendo em nossas mãos. O ar lá embaixo era ainda mais pesado, e o cheiro doce e pútrido estava mais forte. O rangido continuou, vindo do fundo do porão. Chegamos a uma porta de madeira antiga, a origem do som. A cada rangido, a porta parecia se abrir um pouco mais, revelando uma escuridão mais profunda. Vulto estendeu a mão para abri-la, mas eu o detive. Algo me dizia para não fazermos aquilo. "Não", eu disse, a voz quase um sussurro. "Vamos chamar os reforços. É melhor não..." Antes que eu pudesse terminar, a porta se escancarou sozinha. Não havia vento, não havia corrente de ar. Ela simplesmente se abriu, revelando um breu absoluto. E então, o cheiro. O cheiro de morte era avassalador, misturado com o doce e pútrido que já sentíamos. E no fundo da escuridão, eu jurei ter visto 2 pontos brilhantes, como olhos, nos observando. Vulto soltou um grito abafado e caiu para trás. Eu, paralisado, só consegui sentir meu corpo se arrepiar e um frio me consumir por inteiro. Recuamos lentamente, sem tirar os olhos da escuridão. Saímos da casa correndo.
sem olhar para trás. Os reforços chegaram. A perícia examinou a casa. Encontraram a mecha de cabelo, confirmaram o cheiro estranho, mas não acharam absolutamente nada no porão, além do vazio. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma evidência de que alguém esteve ali. Vulto pediu transferência, nunca mais foi o mesmo. Eu tento esquecer, mas em toda noite fria e úmida, quando a garoa gruda na pele e o vento sussurra segredos, eu lembro daquela porta se abrindo sozinha, do cheiro e daqueles olhos na escuridão. E me pergunto, o que era aquilo? E por que escolheu aquela noite para se revelar a nós, policiais, que somos treinados para não acreditar no inexplicável? Era uma noite de plantão tediosa, daquelas em que o rádio só chiacava com trotes e gatos presos em árvores. Eu e meu parceiro, o novato Mendes, estávamos patrulhando a área rural, perto da Floresta Proibida. Ninguém se atrevia a entrar lá depois do anoitecer. Dizem que coisas estranhas acontecem, pessoas se perdem e nunca mais são encontradas. Besta-fera, espíritos antigos, bobagens de cidade pequena, eu pensava. Até que o rádio vibrou. Uma voz feminina, desesperada, pedia socorro. Ela dizia ter se perdido na Floresta Proibida e que estava sendo seguida. O sinal estava picotado, mas dava para ouvir o pânico. Mendes me olhou, os olhos arregalados. Eu, com anos de serviço, tentei manter a calma. Deve ser alguém de fora que não conhece a lenda, eu disse, mais para mim do que para ele. Dirigimos até a entrada da floresta, uma trilha de terra batida que desaparecia na escuridão densa das árvores. As lanternas dos faróis mal penetravam a neblina rasteira que já começava a se formar. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo grilo ocasional. A pé, embrenhamo-nos à trilha, as botas afundando na terra úmida. O cheiro de mata fechada era forte e o ar parecia sugar o som. A cada passo, a floresta parecia fechar-se mais à nossa volta. As árvores altas e retorcidas formavam uma cúpula natural que impedia a luz da lua de alcançar o chão. Lembrei-me das histórias que contavam sobre pessoas que se perdiam ali e que, mesmo a poucos metros da trilha, não conseguiam encontrar o caminho de volta. Mendes estava visivelmente inquieto. Sua mão ia voltava ao coldre da arma. "Tem certeza que é uma boa ideia, sargento?" Ele sussurrou. Eu apenas assenti, o rádio na mão, tentando um contato com a mulher. Nada. A estática era nossa única companhia. De repente ouvimos um som fraco, mas inconfundível. Um gemido. Parecia vir de algum lugar à nossa direita, mais para dentro da floresta. Sem pensar duas vezes, desviamos da trilha, abrindo caminho por entre os arbustos e galhos secos. A escuridão era quase total, e o terreno irregular. O gemido ficou mais forte. Era uma mulher. Chegamos a uma pequena clareira. No centro, caída, estava a mulher do rádio. Ela estava ferida, a perna sangrando e tremia incontrolavelmente. Seus olhos estavam fixos em algo além de nós, em pânico puro. "Ele está aqui!" ela balbuciou, apontando para as árvores mais densas. "Ele me seguiu!" Olhamos para onde ela apontava. Não havia nada, apenas a escuridão impenetrável. Foi então que Mendes notou. Pegadas. Não eram pegadas humanas, eram grandes, com garras, e se estendiam desde as profundezas da floresta até bem perto de onde a mulher estava caída. E havia um rastro de arrasto, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. "O que é isso?" Mendes perguntou, a voz falhando. O ar de repente ficou gelado. Um som, não um gemido, não um sussurro. Era um rosnado baixo, gutural, vindo de algum lugar atrás das árvores. Um rosnado que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. A mulher começou a chorar desesperadamente. Eu sabia que não era um urso ou um coiote. O som era diferente, primitivo.
e estava ficando mais perto. "Pega ela, Mendes! Agora!" eu gritei, apontando a lanterna para a direção do rosnado. O facho de luz dançou nas árvores, mas não revelou nada, apenas a escuridão. Mendes pegou a mulher nos braços e eu o cobria com a lanterna e a arma em punho. Corremos de volta para a trilha, o rosnado nos seguindo, parecendo ecoar entre as árvores. Eu juro que vi um vulto escuro se movendo rapidamente entre as sombras, logo atrás de nós. Não era um animal, era algo maior, mais rápido e com uma inteligência que me gelou os ossos. Não paramos até chegar à viatura. Jogamos a mulher no banco de trás e partimos dali em alta velocidade. As luzes da viatura cortando a escuridão da noite. O rosnado parecia nos seguir até os limites da floresta, diminuindo apenas quando estávamos bem distantes. A mulher se recuperou. Ela nunca conseguiu descrever o que a perseguiu, apenas que era algo grande e mau. E as pegadas? A perícia as examinou, mas não conseguiu identificar a qual animal pertenciam. Eram incomuns, disseram. Desde aquela noite, evito patrulhar perto da floresta proibida. E sempre que o rádio chia à tarde da noite ou quando a neblina rasteira começa a se formar, eu me lembro daquele rosnado e dos olhos da mulher. Porque às vezes, mesmo como policiais, somos confrontados com o inexplicável. E algumas lendas são muito mais reais do que gostaríamos de admitir. A noite estava sufocante, mesmo para o meio do verão em São Caetano do Sul. O ar parecia pesado, carregado com a umidade que antecede uma tempestade. Eu, Sargento Almeida, estava na viatura com o Cabo Ribeiro, patrulhando uma das áreas mais antigas da cidade, onde as ruas estreitas e as casas centenárias contavam histórias silenciosas. O rádio estava estranhamente calado, o que para nós era mais perturbador do que qualquer barulho. Foi então que o chamado veio. Uma denúncia de perturbação da paz na Rua da Saudade, número 13. Não era a primeira vez. Aquela casa, no fim de uma rua sem saída, era famosa entre os policiais mais antigos. Era uma construção imponente, com janelas cegas e um jardim que parecia ter morrido há décadas. Ninguém morava lá há anos, mas sempre havia relatos de luzes piscando, vozes e até mesmo figuras pálidas nas janelas. Nós, claro, sempre atribuímos a vândalos ou à imaginação fértil dos vizinhos. Chegamos ao local. A rua estava deserta e a casa mergulhada na escuridão. Não havia luzes nem som, apenas o zumbido quase inaudível do nosso motor e o bater distante de um relógio que parecia vir de dentro da própria casa. Ribeiro me olhou, um pouco nervoso. Ele era novo na força e essa era a primeira vez que respondia a um chamado para aquele endereço. "Tem certeza que é aqui, sargento?" Ele perguntou, a voz mais baixa do que o normal. "É sempre aqui, Ribeiro. Deve ser mais um bando de garotos querendo assustar os vizinhos." Eu respondi, tentando soar mais confiante do que me sentia. Saímos da viatura, as lanternas em punho. A grama alta no jardim parecia sussurrar com a leve brisa e os galhos secos das árvores riscavam o ar como dedos ossudos. A porta da frente estava entreaberta, o que não era incomum para uma casa abandonada, mas ainda assim causou um arrepio na espinha. Entramos, as botas rangendo no assoalho empoeirado. O ar lá dentro era gelado, apesar do calor lá fora. O cheiro era de mofo e algo mais, algo doce e enjoativo, quase como flores velhas. As teias de aranha pendiam como véus empoeirados, e a luz das nossas lanternas dançava nas sombras, criando formas ilusórias nas paredes. O relógio que eu tinha ouvido do lado de fora batia alto agora, um som solitário e persistente. Parecia vir do segundo andar. "Alguém aí?" Eu chamei, minha voz soando estranhamente abafada. O silêncio que se seguiu foi a única resposta. Subimos a escadaria rangente. A cada degrau a sensação de frio aumentava. No topo da escada havia um corredor escuro. As portas dos quartos estavam todas abertas, revelando ambientes vazios e cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Seguimos o som do relógio até o último quarto no corredor.
A porta estava fechada. Foi então que ouvimos um som fraco, como um lamento, vindo de dentro do quarto. Ribeiro me olhou, os olhos agralados. "Tem alguém aí, sargento?" Ele sussurrou. "Fique alerta", eu disse, destravando minha arma. Aproximei-me da porta, minha mão no trinco gelado. Respirei fundo e girei a maçaneta. A porta abriu com um guincho lento. O quarto estava escuro, iluminado apenas pela nossa lanterna. O relógio estava ali, em cima de uma cômoda empoeirada, um antigo relógio de pêndulo, batendo implacavelmente. E no centro do quarto, virado de costas para nós, estava uma figura. Era uma mulher. Seus cabelos eram longos e escuros, e ela usava um vestido branco, sujo e rasgado. Ela estava parada, imóvel, de frente para a parede. Não havia som além do relógio. "Senhora, polícia, está tudo bem aqui?" Eu perguntei, a voz um pouco mais alta do que o normal. A figura não se moveu. Ribeiro apertou o braço. Foi então que ele apontou para o chão, perto dos pés da mulher. Havia um rastro de água escura que ia desde a janela até onde a mulher estava e então desaparecia sobre a barra do seu vestido. "Sargento", Ribeiro começou, sua voz tremendo. No mesmo instante, o relógio na cômoda parou de bater. Um silêncio ensurdecedor preencheu o quarto. E então, a mulher lentamente começou a girar. Ela girou e não parou até estar completamente de frente para nós. Seus olhos, eles estavam abertos, fixos, mas eram completamente brancos, sem pupilas, sem íris. Seu rosto estava pálido e inchado, e a pele parecia úmida. O cheiro de flores velhas e algo mais, de decadência, encheu o ar. Ribeiro soltou um grito abafado e tropeçou para trás. Eu, por um instante, fiquei paralisado. A figura levantou a mão lentamente, um dedo fino e pálido apontando para nós. E então, a voz dela. Não era um lamento, era um sussurro gutural, como se falasse debaixo d'água. "Vocês não deveriam ter vindo." Saímos correndo da casa, o grito abafado de Ribeiro ecoando nos meus ouvidos. Não olhamos para trás. Só paramos quando chegamos na viatura e a ligamos, saindo dali em desesperada. Relatamos o ocorrido. A equipe de investigação foi enviada. Não encontraram nada. A casa estava vazia, como sempre. Nenhuma mulher, nenhum rastro de água, nenhum relógio batendo. Apenas o silêncio e o cheiro de mofo. Ribeiro pediu licença médica por estresse. Ele nunca mais olhou para mim da mesma forma. E eu não consigo esquecer aqueles olhos brancos e a voz. Desde aquela noite, sempre que passo pela Rua da Saudade, não olho para o número 13. Porque algumas coisas, por mais que tentemos explicá-las, são inexplicáveis. E alguns chamados, mesmo que pareçam rotineiros, podem nos levar para onde a lei e a ordem não podem nos proteger. O turno estava terminando e a madrugada se arrastava preguiçosa sobre as ruas de São Bernardo. Eu, Cabo Fernandes, estava sozinho na patrulha. Meu parceiro estava de licença. A cidade dormia, mas eu sentia aquela sensação estranha no ar, um presságio, como se algo estivesse fora do lugar. Decidi fazer uma ronda final pelas ruas mais antigas, um instinto que anos de profissão me ensinaram a não ignorar. Passei pela Rua do Cemitério, uma via estreita e escura que beirava o muro alto e cinzento do antigo cemitério da cidade. O lugar era um labirinto de lápides centenárias e mausoléus imponentes, alguns deles tão velhos que a argamassa desmoronava. Eu sempre tive um arrepio nessa rua. Histórias de vultos, choros distantes e até mesmo figuras que flutuavam entre os túmulos eram contadas pelos moradores mais antigos. Eu, claro, nunca dei bola para essas lendas. Até aquela noite.
Quando me aproximava do portão principal do cemitério, um clarão forte e repentino iluminou o interior, vindo de uma área mais profunda, quase escondida pelos pinheiros e ciprestes. Não era uma luz de carro nem de lanterna, era um brilho pulsante, azulado que durou apenas um instante e desapareceu. Freei a viatura, o coração batendo mais forte. Interessante, murmurei para mim mesmo. Desci do carro, peguei minha lanterna e apontei para o portão. Ele estava fechado, com uma corrente e um cadeado enferrujados. A luz, no entanto, tinha vindo de dentro. Sabendo que era proibido, mas impulsionado por uma curiosidade incontrolável e uma pontada de dever, admito, decidi verificar. Pulei o muro lateral, um ponto mais baixo e coberto por era. O pouso foi suave e o silêncio do cemitério me envolveu, pesado e frio. O cheiro era de terra úmida, flores mortas e algo mais, algo quase elétrico. A luz azul voltou a piscar, mais forte agora, vindo de trás de um grupo de mausoléus antigos, quase no centro do cemitério. Avancei com cautela, a lanterna varrendo as lápides. As esculturas de anjos e santos pareciam observar meus passos com olhos vazios. Cheguei à origem da luz. Era uma sepultura antiga, de mármore branco e desgastado pelo tempo. Em cima dela havia uma espécie de altar improvisado com velas pretas derretidas e um emaranhado de flores secas e galhos retorcidos. E a luz azul emanava de um objeto no centro, uma velha bússola de latão que brilhava e pulsava em um ritmo estranho. Quando observava a bússola, ouvi um som. Não era um gemido, nem um sussurro. Era uma voz, calma e clara, que parecia vir de trás de mim. Você não deveria ter vindo aqui, guarda. Virei-me num sobressalto, a lanterna tremendo na minha mão e a arma já no coldrete. Não havia ninguém, apenas as sombras longas das lápides e a luz fraca da madrugada que começava a despontar. Mas a voz, ela era tão nítida, tão real. Eu estava prestes a me convencer de que era o cansaço, quando a bússola na sepultura girou. Girou sozinha, o ponteiro apontando diretamente para o meu peito. E então, o relógio na minha viatura apitou, o alarme que eu havia esquecido de desligar no início do turno. O som pareceu quebrar o encanto. A luz azul da bússola desapareceu. O cheiro elétrico se dissipou, substituído apenas pelo aroma úmido da terra. A voz não se repetiu. Saí do cemitério o mais rápido que pude, pulando o muro sem olhar para trás. Voltei para a viatura, o suor escorrendo pelas minhas costas, apesar do frio da madrugada. Dirigi sem rumo por um tempo, tentando processar o que tinha acontecido. No dia seguinte, voltei ao cemitério com um colega. Não havia sinal do altar improvisado, das velas pretas, nem da bússola azul. Apenas a sepultura de mármore, fria e vazia. Meu colega, claro, pensou que eu estava ficando louco. Desde aquela noite, sempre que passo pela rua do cemitério, sinto um frio na espinha. E em certas madrugadas, quando a cidade dorme e o rádio fica em silêncio, juro que ouço uma voz calma e distante que me lembra: você não deveria ter vindo aqui, guarda. Algumas rondas nos levam a lugares que não estão nos mapas nem nos relatórios. Lugares onde a lei e a ordem parecem não ter jurisdição, e onde o que é esquecido pode estar apenas esperando para ser encontrado. O sol já se punha, pintando o céu de um laranja agonizante sobre a Serra da Mantiqueira. Eu, subtenente Costa, estava em meu turno noturno, na viatura de patrulha pelas estradas sinuosas que cortavam a mata densa. A região era conhecida pela sua beleza natural, mas também pelas lendas sobre a Floresta dos Murmúrios, um trecho particularmente antigo e fechado da mata,
onde diziam que as árvores tinham vozes e que o tempo se comportava de forma estranha. O chamado veio quando a última luz do dia se esvaía. Um excursionista, um rapaz jovem e inexperiente, havia se perdido na floresta dos murmúrios. A voz no rádio parecia tensa. Ele ligou há 1 hora, subtenente. Disse que estava desorientado e que as árvores estavam conversando com ele. O sinal caiu. Sabia que não era um caso simples. A floresta dos murmúrios não era um lugar para se perder. Cheguei ao ponto indicado, onde o carro do rapaz estava abandonado à beira da estrada. O ar estava pesado. O cheiro de mato e terra molhada era intenso, e uma névoa rasteira já começava a se formar, subindo do vale. Com a lanterna em punho e o rádio em modo de escuta, adentrei a mata. As árvores ali eram gigantescas, seus galhos retorcidos formando um dossel tão denso que a escuridão era quase total, mesmo com a luz da lua cheia começando a se erguer no céu. O chão era coberto por uma camada espessa de folhas secas, e cada passo era um sussurro. Comecei a chamar pelo nome do rapaz. Lucas! Polícia! Lucas! Minha voz ecoava e se perdia entre as árvores, como se a própria floresta a engolisse. O silêncio que me respondia era quase palpável, quebrado apenas pelo meu próprio coração batendo forte no peito. De repente, ouvi. Não era a voz de Lucas. Era um murmúrio, baixo e indistinto, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se as árvores estivessem, de fato, sussurrando. Minha mente racional tentou encontrar uma explicação, o vento talvez, passando pelas folhas, mas o ar estava parado. Continuei andando, seguindo o que parecia ser um rastro recente de pegadas na lama. O murmúrio aumentava, tornando-se mais claro, mas ainda ininteligível. Parecia haver muitas vozes, sobrepostas, como um coro de lamentos antigos. Senti um arrepio na nuca. Cheguei a uma pequena clareira. No centro, havia uma formação rochosa estranha, coberta por um tipo de musgo luminescente, que emitia um brilho fraco e esverdeado. E ali, encostada na rocha, estava a mochila de Lucas. Aberta, com seus pertences espalhados, mas não havia sinal dele. O murmúrio se intensificou, quase como se estivesse me chamando. Olhei para a rocha. Havia algo estranho nela, uma abertura escura e irregular que parecia levar para dentro da terra. A luz esverdeada do musgo pulsava mais forte ali. Foi então que um som me gelou. Não era um murmúrio. Era a voz de Lucas, fraca e distante, vindo de dentro daquela abertura. Ajuda, por favor, eles estão me chamando. Sem pensar 2 vezes, larguei a lanterna e me ajoelhei para olhar para dentro da abertura. A escuridão lá era absoluta, mais profunda do que qualquer sombra na floresta. Tentei chamá-lo por outra vez, mas minha voz falhou. E de dentro daquela escuridão senti um puxão, uma força invisível que parecia querer me arrastar para dentro. O murmúrio se transformou em um coro estrondoso de vozes, agora claras e urgentes, que pareciam gritar meu nome. Recuei rapidamente, tropeçando e caindo. Minha arma caiu da cintura. Levanto-me, pego a arma e corro de volta, o murmúrio me seguindo, parecendo ecoar em minha própria cabeça. Não olhei para trás. A sensação de ser observado, de ser chamado, era esmagadora. Cheguei à viatura ofegante, o coração martelando. Liguei o rádio e chamei reforços, relatando o desaparecimento de Lucas e o que eu tinha encontrado. Quando a equipe de resgate chegou horas depois, vasculharam a clareira. A mochila de Lucas estava lá, a formação rochosa e a abertura também, mas não havia sinal do rapaz, nem de mim se eu tivesse cedido àquele puxão. Os legistas analisaram a mochila, mas não encontraram nada de incomum, nenhuma evidência de luta, de animal, de nada. Lucas nunca mais foi encontrado. Seu nome se juntou aos outros mistérios da Floresta dos Murmúrios. Hoje evito passar pela Floresta dos Murmúrios, e quando a névoa sobe pela Serra da Mantiqueira,
e o vento sussurra entre as árvores, juro que ainda ouço aqueles murmúrios. Eles parecem me chamar, me convidando a voltar para aquela abertura escura, porque algumas coisas não podem ser explicadas pela lei, nem pela lógica, e alguns lugares guardam segredos que não deveriam ser descobertos.